No capítulo anterior de Mudanças de Plano, o clima pegou fogo. Lexa e Paula armaram uma jogada incrível contra o Guto, e o resultado? Ele teve que voltar às pressas para a Califórnia. Antes disso, no acampamento, Martin e Prica finalmente se entregaram à paixão e trocaram beijos, mas quase foram flagradas por Lívia. E como se não bastasse, na festa da cidade, as duas se divertiram juntas, mas o melhor da noite ficou guardado para o final. E agora prepare-se porque o próximo episódio já vai começar. Não saia daí e assista até o fim, porque cada segundo vai te prender. E já deixa o like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque essa história ainda terá muita emoção. Você está no canal Jane Sam Books, o seu canal de audiobooks lésbicos, que fazem o coração bater mais forte. A série Mudanças de Plano é inspirada na minha trilogia de e-books, e este é o primeiro episódio do segundo livro, A Mudança. Prepare-se, porque a partir de agora o romance fica mais intenso, os conflitos se aprofundam e segredos surpreendentes vêm à tona. Então vamos agora continuar com a leitura de Mudanças de Plano. Capítulo 21. Priscila Larsen. Não posso negar que foram ótimas as horas que eu passei ao lado da Martin. Faz muito tempo que eu não me divertia tanto assim. A festa foi ótima, mas a melhor parte foi ter Martin perto de mim. Talvez Lexa e Paula não estivessem tão erradas quando armaram para cima do Guto e fizeram ele voltar para a Califórnia. Ainda lembro da briga que eu e Guto tivemos no quarto ontem à noite, depois que ele disse coisas ofensivas da minha mãe. Nós dois não nos falamos depois disto. Guto me acusou de expulsá-lo da Carolina do Norte porque eu concordei com a decisão da minha mãe. Senti muita raiva pelo que ele disse, e diante das palavras dele, eu apenas respondi que talvez esteja na hora de expulsá-lo não só da Carolina do Norte, mas também da minha vida. Durante a discussão nós dois ficamos muito nervosos. Guto partiu hoje cedo sem me dizer adeus. Ele apenas entrou em um dos carros da minha avó, para que um dos funcionários da fazenda o levasse para o aeroporto. Lexa e Paula vibraram ao saber que Guto foi embora brigado comigo. Já eu me senti mal por tudo que aconteceu. Mas estar ao lado da Martin, durante toda a festa, fez eu me sentir melhor. Depois da festa, na volta para casa, Martin saiu da estrada e parou em uma rua deserta. Por que você parou aqui, Martin? Eu perguntei com medo da resposta. Precisamos falar sobre nós. Não podemos seguir fingindo que não sentimos nada uma pela outra. Martin está certa ao sugerir a nossa conversa, mas eu ainda não estou preparada para isso. Martin, eu já falei que nós duas somos comprometidas. Não pode existir nada entre nós. Lívia e Guto não merecem. Tentei usar Lívia e Guto como desculpa, mas na verdade estou com medo do que iremos conversar. Priscila, eu quero falar sobre nós, não quero falar deles. Martin, vamos embora. Eu pedi, reunindo minhas últimas forças. Vamos embora só se você disser que não me quer. Não pude responder nada, porque nem eu sei ao certo o que eu quero. Martin se aproximou de mim, e eu fiquei muito nervosa com esta aproximação. Diz pra mim, Priscila. Me responde, você me quer? Ao ouvi-la eu fiquei ainda mais nervosa. Senti o banco do carro sendo reclinado. Ela veio para o meu banco e parou na minha frente. Você não vai responder? Pois eu te quero e muito. Ela falou derrubando de vez toda a minha resistência. Martin tirou a blusa dela, e os meus olhos se voltaram para os seios dela e depois para a barriga. Martin, eu tentei pedir para que ela parasse, mas no fundo eu só queria que ela avançasse. Tudo bem, Priscila. Ela falou e conduziu uma das minhas mãos até o abdômen dela. Ao sentir os músculos da barriga da Martin, eu tive a certeza que eu também a quero. Está tudo bem, Priscila. Eu não vou fazer nada que você não queira. Estou aqui para você, mas eu só vou seguir se você também me quiser. Então me responde, Priscila. Você me quer? Ela falou e eu percebi o desejo ardente nos olhos dela. Poucas vezes alguém me olhou como Martin está me olhando agora. Peguei as minhas mãos e envolvi a cintura dela. Eu fiquei olhando para Martin, e ela ainda sustentava o olhar dela no meu olhar.
As minhas mãos foram parar atrás das costas dela, e nós ainda nos olhávamos enquanto os meus dedos deslizaram pela pele dela, subindo até encontrar o sutiã dela. Abri o sutiã da Martin. Ela sorriu para mim e ajeitou o corpo em cima do meu corpo. Eu sorri de volta tentando afastar o medo que me domina. Martin beijou meu pescoço, e seguiu em um caminho de selinhos até encontrar a ponta da minha orelha. Eu estremeci com o toque dos lábios dela na minha pele. Eu nunca desejei alguém como eu te desejo, Priscila. Ela disse assim que os lábios dela encontraram o meu ouvido. A voz da Martin estava rouca e baixa, e isso fez o meu corpo estremecer. Nós nos beijamos, mas desta vez não foi um beijo como o que me surpreendeu no meio da mata, ou um beijo de reconhecimento como o da beira do rio. Desta vez o beijo foi mais intenso. Ela e eu nos deixamos consumir pelo tesão. Enquanto eu beijava ela, eu senti os seios, nus dela, apertados contra minha blusa. Empurrei Martin afastando ela de mim. Martin me olhou com desconfiança. Tirei a minha blusa e o meu sutiã. Ela voltou a me beijar, e em poucos segundos a boca dela estava devorando um dos meus seios. Martin me chupou com maestria. Fiquei muito excitada ao sentir ela se deliciando primeiro com um seio, depois com o outro. As investidas dela me excitaram, mas também me preocuparam. O motivo da minha preocupação era um só. Martin, eu não sei como fazer. Eu nunca estive com uma mulher antes. Falei para ela. Martina Romano. Assim que eu senti que Priscila também me queria, eu não tive mais o domínio das minhas ações. A vontade de ter o corpo dela não me deixou raciocinar. Chupar os seios dela me pareceu algo tão divino. Sentir a pele dela entre os meus lábios aumentou e muito meu tesão. Martin, eu não sei como fazer. Eu nunca estive com uma mulher antes. Ela me confessou. Me senti envaidecida ao saber que eu serei a primeira na vida dela. E do jeito que ela está mexendo comigo, talvez eu seja a primeira e a única. A vontade de nunca mais deixar ela ir tomou conta dos meus pensamentos. Mas agora eu quero fazê-la sentir o quanto será bom ela se entregar para mim. Não se preocupe, Priscila. Você só precisa me mostrar o que você gosta e onde você quer ser tocada. Ela consentiu com a cabeça, e ao mesmo tempo que eu me senti lisonjeada, eu também senti a responsabilidade de tornar único esse momento para ela. Priscila Larsen. Martin é carinhosa, mas à medida que o meu corpo se acostumou com o corpo dela, eu senti que os movimentos dela ficaram mais intensos. E confesso que gostei da velocidade dos toques dela. Depois de um tempo ela saiu de cima de mim, e voltou a subir o banco da caminhonete para que eu ficasse novamente sentada. Ela se ajoelhou na minha frente. Abriu o botão da minha calça. Abriu o zíper, e desceu a minha calça até eu não senti-la mais em meu corpo. Minha calcinha teve o mesmo destino. Fiquei despida na frente dela. Martin abriu as minhas pernas e em pouco tempo eu senti os lábios dela no meio das minhas pernas. Senti um forte calor entre as minhas coxas, no mesmo instante em que a língua dela entrou em mim. Os movimentos dela no meio das minhas pernas eram suaves e constantes. Senti o tesão aumentando dentro de mim. Passei uma das minhas pernas por cima do ombro da Martin. Ela parou de me chupar e eu olhei para ela. Está tudo bem? Ela perguntou. Está sim. Só não pare. Eu respondi, e Martin me obedeceu. A boca dela voltou para o meio das minhas pernas. Pressionei uma das minhas coxas no rosto da Martin. Ela gemeu e ao ouvi-la, um calafrio estranhamente gostoso percorreu todo o meu corpo. A sensação de tê-la para mim fez eu me entregar totalmente para ela. Ela saiu do meio das minhas pernas, e eu tirei a minha perna de cima do ombro dela. Martin subiu para perto do meu rosto, e a cabeça dela ficou perto da minha. Nós nos beijamos. Eu provei o gosto delicioso dos lábios dela, misturado ao gosto do que ela tinha extraído de dentro de mim. A língua da Martin entrou na minha boca me fazendo delirar. Ainda com nossas bocas unidas, Martin colocou um dos dedos dela dentro de mim. Eu gemi.
Gemi forte. Gemi alto, mas o som foi abafado pela boca dela. Martin colocou o segundo dedo e começou o movimento de vai e vem dentro de mim. Ela começou com movimentos lentos, mas aos poucos foi intensificando. Eu não consegui beijá-la novamente. Joguei a minha cabeça para trás, me apoiando no banco do carro. Eu gemia conforme era invadida pelos dedos dela. Olhei para Martin, e ela estava me encarando. Ela tinha um sorriso de satisfação nos lábios. Pensei em beijar o sorriso dela, mas as investidas da Martin dentro de mim não me deixavam fazer nada, a não ser balançar o meu quadril e gemer. Martin soube como me tocar. Não lembro se já fui tocada desta forma alguma vez na vida, mas tudo estava sendo tão mágico. Martin continuou os movimentos e parou de me olhar. Enquanto ela me penetrava, Martin voltou a chupar um dos meus seios. Eu me entreguei ainda mais para ela. Eu não estou aguentando Martin. Acho que eu não consegui seguir com a minha frase. Vem, Priscila. Goza pra mim. Vem ser minha. Ela me pediu. Eu ainda sentia o movimento dos dedos dela, quando percebi que as minhas pernas deixaram de me obedecer. Minhas coxas envolveram o corpo da Martin, no mesmo momento que eu senti o meu corpo apertando os dedos dela, dentro de mim. Martin parou com os movimentos, no mesmo momento que eu não consegui controlar os gemidos, que saíam da minha garganta. Martina Romano. Priscila se entregou totalmente para mim. Os movimentos dela, a fala, o toque, tudo o que ela fez mostrou o quanto ela me quis. Me senti a melhor pessoa do mundo ao perceber que dei prazer a ela. Nem em meus melhores sonhos eu imaginaria como é bom ter ela para mim. Assim que Priscila gozou, eu tirei os meus dedos de dentro dela. Tirei de forma lenta porque não quis arrancá-la do prazer que ela estava sentindo. Fiquei agachada na frente dela, e trouxe a cabeça dela para que repousasse sobre os meus ombros. Priscila ficou ali, parada por algum tempo. Eu senti a respiração dela batendo no meu pescoço. Aos poucos ela foi se restabelecendo. Assim que as forças dela voltaram, Priscila me olhou. Eu sorri para ela, mas Priscila não sorriu de volta. O que nós fizemos? Ela me perguntou. Eu abracei ela. Nós nos amamos. Nós fizemos amor. Eu respondi para ela, apertando os meus braços em torno do corpo dela. Capítulo 22. Martina Romano. Assim que terminamos, eu fiquei abraçada a Priscila. Ela ficou calada. Depois de algum tempo eu perguntei se estava tudo bem. Ela apenas confirmou balançando a cabeça dela, mas eu sei que tem algo errado. Eu a ajudei a se vestir, e eu também me vesti. Com nós duas restabelecidas, dei partida no carro e voltamos para a fazenda. Priscila, você está bem? Eu perguntei para ela quando já estávamos perto de casa. Martin, nós não podíamos ter feito isto. Nós duas somos comprometidas. Eu sei que foi errado, Priscila, mas foi mais forte do que nós. Eu me sinto tão envergonhada. Priscila falou e levou as mãos para encobrir o rosto dela. Eu não terei coragem de voltar a olhar novamente para Lívia. E o que eu vou dizer para o Guto? Priscila, nós duas sabemos que os nossos relacionamentos com Lívia e Guto não estão bem. Se estivesse tudo bem, nada disso teria acontecido. Nós não transamos para sacanear ninguém. Nós transamos porque nós nos gostamos. E acho que isto está muito claro para nós. Lívia e Guto não precisam saber o que aconteceu. Eles ficarão magoados se contarmos. Nós precisamos chamar eles, e resolver a nossa situação com eles. Nós duas precisamos ficar livre para podermos viver as nossas vidas. Vai ser triste, mas eu falarei com a Lívia, e você falará com o Guto. Assim que rompermos com eles, seremos apenas nós duas. Martin, as coisas não são tão fáceis assim. Ela me falou no mesmo momento que chegamos na frente da casa da avó dela. Eu estacionei o carro, e Priscila e eu ficamos conversando no interior da caminhonete. Mas por que as coisas não são tão fáceis, Priscila? Nós seremos sinceras com eles.
Apenas vamos omitir o que aconteceu hoje. Martin, eles têm sentimentos por nós. Não podemos simplesmente chegar e falar: olha, foi bom, mas agora estou caindo fora. E no dia seguinte nós duas aparecermos juntas. Mesmo que nós não contarmos para eles que nós transamos. Se nós ficarmos juntas tão rápido, eles deduzirão o que aconteceu. E o que você sugere? Você quer que sigamos ao lado deles mesmo sabendo que seremos infelizes? Priscila, eu te quero, e eu sinto que você também me quer. Não podemos ficar com eles só para não magoar eles, enquanto nós duas nos privamos de sermos felizes. Priscila ficou em silêncio. O que nós vamos fazer? Perguntei para ela. Não sei, Martin. Temos que fazer algo, não dá para a gente ficar se escondendo. Ela continuou em silêncio. Priscila, me responda, o que nós vamos fazer? Ela me olhou, e eu vi a tristeza e a culpa estampadas no rosto dela. Martin, vamos fazer de conta que o dia de hoje não existiu. Os beijos que trocamos no acampamento foi um equívoco. Nós fomos levadas pela emoção. Eu não podia deixar que isto fosse tão longe. Martin, você tem que entender que eu amo meu namorado. Mentira, Priscila. Se você o amasse, você não teria deixado ele ir embora. Priscila me olhou. Eu senti uma vontade enorme de chorar, mas me mantive firme. Martin, nós não podemos e não iremos levar isto adiante. Ela disse e saiu do carro sem me dar chance de dizer algo. Fiquei parada por um tempo na frente da casa da avó dela. Vi Priscila entrar na casa e fechar a porta atrás dela. Naquele momento eu senti que quando ela saiu do carro, levou junto com ela tudo de bom que me aconteceu nos últimos dias. Priscila Larsen. Assim que eu entrei em casa, fechei a porta atrás de mim e me encostei nela. Meu corpo precisava de um apoio. Senti que o meu mundo está desmoronando. Eu jamais deveria permitir que isso fosse tão longe. Pelo menos não antes da Martin e eu nos acertarmos com Lívia e Guto. Traição sempre foi algo que eu nunca tolerei, e agora sou eu quem está traindo. A vontade de chorar invadiu meu corpo. Algumas lágrimas começaram a deslizar pelo meu rosto. Prica? Ouvi a voz de Paula atrás de mim. Olhei para ela. Assim que ela me viu chorando, Paula veio até mim. O que aconteceu? Te fizeram alguma coisa? Paula me perguntou. Eu abracei Paula e o meu choro que estava contido se intensificou. Não consegui conter os soluços que nasceram em meu peito e se transformaram em lágrimas que não paravam de sair dos meus olhos. O que aconteceu? Ela voltou a me perguntar. O que está acontecendo? Lexa perguntou vindo se juntar a nós. Eu não respondi, apenas chorei. Senti os braços de Lexa e Paula me envolvendo. Tá tudo bem, querida, nós estamos aqui. Paula disse. E ficaremos aqui até você se sentir melhor. Lexa completou. Abracei as duas tão forte, que eu tive a sensação que nunca mais soltaria elas. Depois de um tempo abraçada a elas, eu consegui me acalmar. Fomos para a sala. Eu contei o que aconteceu. Falei tudo. Contei como eu me senti encantada na festa ao passar todo o tempo ao lado da Martin. Contei da nossa parada na beira da estrada. Contei que transamos, e como eu me sinto culpada pelo que aconteceu. Terminei falando da conversa que Martin e eu tivemos a bordo da caminhonete. Prica, você disse para Martin que vocês não podem levar isso adiante, mas você conseguirá fazer isto? Você conseguirá fingir que nada disso aconteceu? Lexa perguntou. Vou tentar. Eu não posso ferir Lívia e Guto. Mas se você pensar só neles, serão você e Martin que sairão feridas desta história toda. Paula falou. Você precisa pensar em tudo o que aconteceu, porque fingir que nada aconteceu não será a solução. Pense e depois vá falar com o Guto. Sei lá, ele saiu daqui brigado com você. Talvez nem exista mais nada entre vocês dois. Pode até ser que não exista mais nada entre nós, Paula, mas eu preciso terminar com ele da forma correta. E também tem a Lívia. Nem sei como vou conseguir olhar novamente para ela. Lívia é uma boa garota. Paula falou e eu concordei com ela. Mesmo amando Martin, com certeza ela não ficará entre vocês. Ela sofrerá, mas com o tempo ela entenderá que o coração da Martin não pertence mais a ela.
Será? Eu perguntei. Com certeza, Prica. Se um dia Alexa encontrar outra pessoa, eu preferirei que ela me conte, e eu me afaste mesmo sofrendo do que ficar lá, remoendo o nosso relacionamento. Você não pode se esconder e fingir que nada aconteceu, Prica. Lexa falou concordando com tudo que Paula me disse. Balancei a minha cabeça concordando com elas. E o que você vai fazer? Lexa quis saber. Primeiro vou ficar um tempo longe da Martin porque eu preciso pensar com calma no que aconteceu. Tenho medo que se eu ficar perto dela, meus sentimentos não me deixem enxergar tudo com clareza. Sim, você precisa agir de cabeça fria. Realmente o melhor a fazer é você dar este tempo para você. Depois converse com a Martin, e também resolva a sua situação com o Guto. Lexa me aconselhou. Ele é um embuste, mas até os embustes não merecem sofrer. Eu não acredito que vocês duas vão embora amanhã cedo. Falei abraçando elas. Sentirei saudades daqui. Paula falou. Seu pai é um homem inteligente. Lexa disse. John te mandou para um lugar que só tem mulheres bonitas. Já o meu pai me mandou para a Califórnia, lugar cheio de gente engomadinha. Nós rimos do comentário dela. A minha conversa com elas fez eu me sentir melhor. Conversamos mais um pouco, mas não demoramos. Logo fomos dormir porque em poucas horas elas retornarão para a Califórnia. Martina Romano. Na manhã seguinte eu me senti quebrada, resultado da noite mal dormida. Tudo o que aconteceu no dia anterior entre Priscila e eu tomou conta dos meus pensamentos, me impedindo de dormir tranquilamente. Antes das 4 horas da manhã eu já estava de pé. Encontrei a minha mãe na cozinha preparando o nosso café. Eu estava bem ansiosa para encontrar a Priscila, já que, mesmo depois do término do castigo, ela seguiu nos ajudando com os afazeres matinais. Meu pai se juntou a nós para o café da manhã. Meus pais fizeram várias perguntas sobre a festa e o que as meninas acharam. Tentei responder com naturalidade, já que eu não quero que eles desconfiem que existe algo entre Priscila e eu. Assim que terminamos o café, meu pai e eu saímos de casa. Estranhei que Priscila não estava nos esperando na varanda. Passamos na frente da casa grande, e a morada estava envolvida em um breu. Provavelmente todos estão dormindo. Pelo visto, Prica está cansada, e não nos acompanhará hoje. Meu pai disse. Com certeza o acampamento e a festa devem ter exigido muito dela. Talvez Prica ainda esteja dormindo. Tentei concordar com o meu pai, mas eu sei que a ausência dela se deu por causa de tudo o que aconteceu entre nós. Diferente dos outros dias em que as minhas manhãs são na presença dela, hoje a manhã custou a passar. Demorou para que a posição do sol me revelasse que era hora de eu voltar para casa e me arrumar para a faculdade. Ao voltar para casa, eu vi que um dos carros da senhora Elizabeth estava estacionado na frente da casa grande, indicando que alguém sairá de casa. Imaginei que fossem Lexa e Paula que estão de partida para o aeroporto, mas logo afastei este pensamento, já que elas iriam sair de casa muito mais cedo do que este horário. Talvez elas e Priscila estavam tão cansadas que todas perderam o horário. Falei para mim mesma tentando me enganar. Em casa me arrumei rapidamente, e em pouco tempo mamãe e eu chegamos na casa grande. Fomos direto para a sala de refeições, e diferente dos outros dias, Priscila não estava sentada à mesa. Me entristeci ao ver que ela está ausente. Não me alegrei nem mesmo com a tradicional saudação matinal da senhora Elizabeth. Hey Martin, minha criança, venha cá e me conte o que você anda aprontando. A senhora Elizabeth falou enquanto eu fui até ela. Como de costume, ela me beijou e eu fui me sentar à mesa. Pensei em perguntar da Priscila, mas não quis levantar suspeitas sobre nós. Onde está a Prica? Minha mãe perguntou. Ela está no quarto. Está terminando umas tarefas da faculdade, então preferiu tomar o café no quarto e terminar os afazeres dela. Hoje a pequena nem foi trabalhar com Albert e Martin. A senhora Elizabeth disse para minha mãe. A Martin, a Prica pediu para te avisar que hoje ela não precisará de carona. Assim que ela terminar os afazeres, ela irá dirigindo o carro da Elizabeth. Mercedes me avisou. Sei que Priscila está me evitando. Então não tem nada que eu possa fazer, a não ser esperar o momento que ela e eu nos encontraremos novamente.
Terminei o café, me despedi delas e fui para a faculdade. No caminho encontrei a Lívia. Assim que ela entrou no carro, Lívia me beijou. Eu não consegui retribuir o beijo. O que aconteceu? Ela me perguntou com um sorriso tímido nos lábios. Estou com dor de cabeça. Tomou algum remédio? Sim, tomei. Eu dormi mal à noite, e hoje nós tínhamos muitas coisas para fazermos no estábulo, já que no feriadão por causa da exposição, poucos funcionários estavam na fazenda. Então eles fizeram apenas o básico. Hoje meu pai e eu trabalhamos o dobro. Estou cansada. E a festa? Prica, Lexa e Paula gostaram? Ela me perguntou, e estava muito empolgada pela resposta. Realmente Lívia está se apegando muito às 3 garotas. Contei para ela, sobre a reação das meninas, mas omiti o fato que Priscila e eu nos separamos delas no início da festa. Pensei em falar com Lívia e terminar o nosso namoro, ou pelo menos pedir um tempo, mas não consegui entrar neste assunto. Lívia estava muito empolgada para saber como foi a festa. Assim que eu estacionei o carro no mercado, ela veio para o meu lado me fazendo carinhos. Eu me esquivei alegando dor de cabeça. Eu não quero magoá-la, mas não sei como falar para ela o que estou sentindo. Assim que deu o horário dela, nós nos despedimos. Ela foi para o mercado, e eu fui para a faculdade. Ao chegar na faculdade, eu vi que o carro da senhora Elizabeth estava no estacionamento, revelando que Priscila já tinha chego. Passei por uma das saídas laterais do estacionamento. Quis evitar o contato com Angelina, Mia e Ropi. Assim que deixei o estacionamento, eu fui para o bloco de veterinária. Ao chegar no andar da Priscila, a aula ainda não tinha iniciado. Procurei por ela, mas não a encontrei. Então me encostei na entrada da sala de aula dela, esperando por ela. Cedo ou tarde Priscila aparecerá, e eu a chamarei para conversarmos. Priscila Larsen. Era muito cedo quando vovó e eu nos despedimos de Lexa e Paula. Tê-las esses dias conosco me deixou muito feliz. Hoje, ao me despedir delas, foi bem mais difícil do que foi há algumas semanas atrás, quando demos adeus na Califórnia. Hoje, mais do que nunca, eu precisava delas perto de mim. Mas eu não posso exigir a permanência delas aqui, afinal de contas, Lexa e Paula precisam retornar para a Califórnia para tocarem as vidas delas. Depois que nos despedimos, eu pedi para minha avó me emprestar um dos carros dela, para eu ir para a faculdade. Aleguei que eu tenho tarefas pendentes, e o carro me permitirá sair um pouco mais tarde do que o normal. Vovó concordou e eu subi para o quarto, mas não consegui dormir. Quando chegou o horário das 4 horas da manhã, eu não fui fazer as minhas tarefas com o Albert e a Martin. Decidi que passarei um tempo evitando a Martin até que os meus sentimentos fiquem claros para mim. Mais tarde, da janela do quarto eu vi o momento que ela saiu para ir para a faculdade, depois que tomou o café da manhã com a minha avó. Eu fiz o meu desjejum no quarto. Não quis descer e me juntar a elas. Depois que Martin se foi, eu dei um tempo e também saí. Calculei o tempo que ela ficará com Lívia no estacionamento do mercado. Assim eu posso chegar na faculdade antes dela e evitar qualquer encontro que possa acontecer entre nós duas. No caminho para a faculdade, eu fiquei me perguntando se Martin falará com Lívia e pedirá o fim do relacionamento delas. Ou se, assim como eu, ela também está confusa. Era cedo quando eu cheguei na faculdade. Não tinham muitos alunos. Fui direto para a biblioteca, e sentei em uma mesa que fica escondida atrás de algumas estantes de livro. Se por acaso Martin passar por ali, ela não me verá. Esperei o horário do início da aula, e só saí da biblioteca, quando já passavam alguns minutos do início das aulas. Com a certeza que eu não a encontrarei pelo caminho, eu fui para o meu bloco. Assim que cheguei no andar da minha sala, eu senti um certo alívio. Mas logo eu fui tomada por uma sensação ruim, ao avistar Martin parada perto da porta de entrada da minha sala. Capítulo 23. Martina Romano. Passou algum tempo desde o início da aula, e Priscila não apareceu. Me perguntei se foi uma boa ideia eu estar aqui, esperando por ela. Demorou, mas finalmente Priscila chegou no andar da sala dela. Eu percebi o espanto no olhar dela, assim que ela me viu.
Fui ao encontro dela para afastar qualquer chance dela entrar na sala antes de conversarmos. Priscila, precisamos conversar. Hoje não, Martin. Hoje sim. Você evitou a minha carona, mas agora precisamos conversar e falar sobre nós. Eu peguei ela pela mão e a levei até uma sala vazia. Assim que entramos na sala, ela se mostrou apreensiva enquanto eu me esforcei para dominar as minhas emoções. Por que você está se escondendo de mim, Priscila? Eu perguntei para ela. Priscila Larsen. Martin me levou para uma sala onde estávamos apenas nós duas. Fiquei muito nervosa na presença dela. Por que você está se escondendo de mim, Priscila? Ela me perguntou, aumentando a minha angústia. Eu não posso negar que eu sinto algo pela Martin. Não sei bem o que é, mas seja lá o que for, não afasta o mal-estar que eu estou sentindo por tudo que aconteceu entre nós. Eu me culpo toda vez que penso no Guto ou na Lívia. Martin, eu preciso de um tempo para processar tudo o que aconteceu. O que fizemos não foi legal. Eu nem sei ao certo o que eu estou sentindo. Você sente o mesmo que eu. Nós duas nos deixamos envolver, porque essa atração que temos uma pela outra é mais forte do que nós. Eu não vou negar que eu sinto algo por você, Martin, mas não sei o que é. Não quero te dar esperanças enquanto eu não tiver certeza do que eu sinto. Priscila, eu... Não dei chances para Martin terminar o que ela ia falar. Martin, eu preciso de um tempo longe de você. Por que você quer ficar longe? Priscila, me escute, eu não voltarei a tocar em você até que você se sinta preparada, mas não me peça para ficar longe. Martin, a sua presença perto de mim vai confundir os meus sentimentos. De alguma forma você mexe comigo, e eu não sei bem o que é. Por isso que eu preciso me afastar para que eu possa ter clareza do que eu estou sentindo. Por quanto tempo? Eu não sei, Martin. Tudo é novo para mim. Eu estou tendo sentimentos que eu nunca imaginei sentir. Talvez eu esteja me redescobrindo. Sem eu entender o que está acontecendo comigo, eu não posso seguir com você, com Guto, ou seja lá quem for. Priscila, nós podemos descobrir isso juntas. Eu não posso ficar longe de você. Martin falou e caminhou na minha direção. Dei alguns passos para trás para me afastar dela, mas senti que meu corpo queria ir na direção dela. Meu corpo quis se lançar nos braços da Martin. Martin, será melhor assim. Falei e saí da sala, deixando ela para trás. Não sei ao certo o que eu farei a partir deste momento, mas eu preciso de clareza para não me deixar tomar pelas minhas emoções. Eu preciso mais do que nunca entender o que está acontecendo. Eu preciso ser sincera com Guto, com Lívia, com Martin e principalmente comigo. Ainda pensava em mim e na Martin quando entrei na minha sala, para mais um dia de aula. Martina Romano. Assim que Priscila saiu da sala, eu senti que o meu mundo parou. Entendi perfeitamente as razões dela. Priscila precisa de tempo e eu darei este tempo para ela, mas me machuca ao pensar como ficaremos daqui para frente. Sinto que estou me apaixonando pela Priscila. Tremo diante da possibilidade que ela descubra que teve apenas uma atração por mim. Talvez curiosidade em experimentar algo diferente. Ou talvez ela nem sinta por mim o mesmo que eu sinto por ela. E o fato de eu ter que ficar longe da Priscila poderá mostrar para ela que eu não significo nada. Só de pensar nisso, o meu coração teme em perder Priscila para sempre. Olhei para a sala vazia. Minha vontade era gritar ou bater com a minha cabeça na parede, para tentar diminuir a dor que começou a tomar conta do meu peito. Mas, não tem muito que eu possa fazer além de esperar. Saí dali, e fui para minha sala. O dia se arrastou sem que eu conseguisse prestar atenção nas aulas. No dia seguinte, Priscila não se juntou a nós nas tarefas da fazenda. E isto se repetiu por toda a semana. Ela passou a tomar o café da manhã no quarto dela, e eu já não dou mais carona para ela. Priscila vai e volta com o carro da senhora Elizabeth. Meu relacionamento com a Lívia também esfriou muito durante a semana. Lívia sentiu a minha indiferença. Por várias vezes ela me perguntou o que está acontecendo comigo, e eu apenas respondia que estava cansada, ou que eu estava preocupada com algo da faculdade. Com a ausência da Priscila,
eu tentei me concentrar ao máximo nas minhas atividades da faculdade, meus trabalhos na fazenda e principalmente nos treinos de futebol. Passei a evitar as minhas idas matinais à casa grande, desta forma, eu pouparei Priscila de privar-se do café da manhã com a avó dela. Na semana seguinte começaram os jogos estudantis. Durante o período dos jogos o meu pai me dispensou das tarefas da fazenda, já que as atividades esportivas na faculdade exigem muito de mim. Nesta semana, com a mudança no meu horário da faculdade eu deixei de dar carona para Lívia, e foi então que eu percebi que a presença dela não está me fazendo falta. Muito pelo contrário, até me senti aliviada por não precisar disfarçar o meu desconforto pelas desculpas que eu invento em relação ao meu mal-estar. A primeira semana dos jogos estudantis foi bem intensa. Em nenhum dos dias eu vi Priscila na faculdade. Em nenhum destes dias eu a vi na fazenda. Neste período, em uma das conversas com a minha mãe, fiquei sabendo que Priscila voltou a tomar o café junto com a avó dela, mamãe Mercedes. Em outro dia, em uma das conversas com o meu pai durante o jantar, eu descobri que Priscila não trabalhará mais nas atividades matinais junto comigo e papai. Ela passará a acompanhar os criadores de cavalos. As atividades que eu e meu pai fazemos pela manhã são de manutenção da fazenda. Mantemos os animais alimentados e o estábulo limpo. É da nossa responsabilidade recolher o leite e os ovos que são consumidos durante o dia na casa grande e pelos demais funcionários da fazenda. A atividade principal da fazenda é criar e adestrar cavalos de raça para comercialização. Então nada mais justo do que Priscila conhecer os trabalhos que realmente são o negócio da família dela. A segunda semana dos jogos estudantis ocorreu da mesma forma que a primeira. Priscila e eu não nos encontramos. Eu apenas a vi no final da semana. Era sábado, e eu saí pela manhã em direção à universidade, para a partida das quartas de final da competição. Ao passar em frente ao picadeiro onde os animais são treinados, vi que um dos funcionários estava ensinando para Priscila os princípios básicos da montaria. Me entristeci ao ver que não sou eu quem a ensinará a montar em cavalos. Enquanto eu dirigia, eu me perguntei se ela já pensou sobre nós. Me questionei que, caso ela já tenha uma resposta, se em algum momento ela conversará comigo. No domingo minha mãe me perguntou por que eu não fui à cachoeira nas últimas semanas. Eu poderia dizer para ela que eu estou sem motivação para fazer qualquer coisa, e a causa disto tudo é a Priscila. Mas preferi usar como desculpa o fato de eu precisar descansar por causa das competições na faculdade. A última semana de jogos seguiu como as demais. Na quarta-feira disputamos a semifinal, e neste dia durante a partida, eu vi Priscila na arquibancada assistindo ao nosso jogo, mas assim que a partida terminou, ela saiu rapidamente. Ela não ficou para a comemoração da nossa classificação para a final. Ao vê-la indo embora tão rápido, senti que ela ainda está me evitando. A falta de notícias em relação à decisão dela está me deixando muito apreensiva. Tão apreensiva que chega a me magoar. A atitude dela está me machucando demais, e ao pensar nisto, percebi que o mesmo que Priscila está fazendo comigo, eu também estou fazendo com a Lívia. Foi então que eu decidi conversar com a Lívia sobre o nosso relacionamento. Não esperarei por Priscila. Independente da minha situação com Priscila, eu sei que já deixei de amar Lívia. Mesmo que eu não fique com a Priscila, eu preciso ser franca com a Lívia e deixá-la seguir o caminho dela. No dia seguinte fui para a faculdade no mesmo horário que Lívia saiu para o trabalho dela. Assim que saí de casa, avistei Lívia caminhando pela estrada, na direção da saída da fazenda. Ela estava com pressa, provavelmente está atrasada para o horário do ônibus. Estou decidida a falar com ela. Assim que cheguei perto dela, eu respirei fundo e parei a caminhonete ao lado dela. Precisa de carona? Eu perguntei. Martin, meu amor, que bom te ver. Ela falou extremamente sorridente, revelando toda a falta que eu fiz para ela nestes últimos dias. Ela entrou no carro e sem que eu pudesse dizer algo, Lívia me abraçou envolvendo a minha nuca. Mesmo com o abraço, eu estou decidida a falar com ela. Lívia me beijou e eu senti o quão apaixonado foi o beijo dela. Percebi toda a paixão dela, no mesmo instante que eu senti indo embora minha coragem para conversar com a Lívia. Ei, você aí! Tá curtindo a série Mudanças de Plano? Conta pra mim, será que a Prica deve dar uma chance pra Martin, ou fica com o embuste e deixa a Martin se virar com a Lívia? Quero saber tudo nos comentários. E sobre os novos casais que estão surgindo. Opa, falei demais, né?
Mas calma, que ainda tem muita história boa vindo por aí. Se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita e clica no botão de se inscrever agora mesmo, para não perder nadinha dessa trama cheia de reviravoltas. E se você já faz parte da nossa comunidade, deixa o seu like e comenta o que está achando da história. Isso ajuda muito o canal a crescer e trazer mais conteúdos incríveis para você. Ah, e se prepara, porque no próximo capítulo vamos dar uma palhinha do que vem por aí. Então, fica com a gente, porque ainda tem muito mais emoção nesse vídeo. Capítulo 24. Priscila Larsen. Desde que Martin e eu conversamos na sala vazia da faculdade, desde então eu não consigo organizar os meus pensamentos. No fim daquele dia, Jolie me ligou querendo saber o real motivo que Lexa pediu a ajuda dela para adiantar o retorno do Guto para a Califórnia. Lexa me ligou e me disse que estão acontecendo certas coisas por aí. Jolie me contou assim que entramos no assunto Guto. Lexa me disse que está desconfiada que Guto faz parte do seu passado. E que você está se apaixonando por alguém da fazenda. Isso é verdade, Prica? Jolie, você conhece a Lexa tão bem quanto eu. Quando ela cisma com algo é difícil mostrar que ela está enganada. Eu falei tentando encerrar o assunto, mas no fundo eu sei que a minha tentativa será em vão. Jolie não descansará até saber o que está acontecendo comigo. Não sei o porquê, irmãzinha, mas me parece que alguém nesta ligação está escondendo algo. E eu te asseguro que este alguém não sou eu. Minha irmã me provocou. Pare com isso, Jolie. Eu não tenho nada para esconder. Não tem mesmo? Pare com isso, eu já pedi. Ok, então se você não tem nada para esconder, quero saber se está tudo bem com você. Está sim. Eu respondi para ela, mas confesso que fiquei bem desconfiada em relação a Jolie. Ela não é de desistir tão fácil assim. Legal saber que está tudo bem com você, Prica. Agora passe o telefone para a vovó. Mas você falou com ela antes de nós começarmos a nossa conversa. Sim, eu falei com ela. Mas até então, eu não sabia que existem mistérios rondando a fazenda dela. Se você não vai me contar o que é, vovó Beth me contará. Pare com isto. Deixa a vovó fora desta história. Vejo então que nem eu, nem Lexa estamos erradas. Tem algo acontecendo por aí. Prica, você vai me contar ou eu terei que descobrir sozinha? Você é impossível, Jolie. Só um minuto que eu já volto. Saí de perto do telefone e olhei em volta da sala para me certificar que não tem ninguém que possa ouvir o que eu contarei para minha irmã. Assim que notei que eu estou sozinha, voltei para a sala, retomei a ligação e contei para Jolie tudo o que aconteceu nas últimas semanas. Falei da minha chegada na fazenda e como Martin me rejeitou no início. Contei sobre o trote na faculdade, sobre o castigo da Martin, e como eu passei a trabalhar nas madrugadas com ela. Falei como eu me aproximei dela. Contei sobre o dia que eu a vi nua na cachoeira. Falei sobre o meu carro estragado na rua. E o momento que ficamos juntas em um galpão esperando a chuva passar. Contei para Jolie que neste dia eu passei a sentir algo diferente pela Martin. Contei sobre a vinda de Guto para Carolina, e como eu fiquei entristecida com a presença dele. E finalizei contando sobre os beijos no acampamento. Descrevi a alegria que foi estar junto da Martin durante a festa de boiadeiro, e terminei contando sobre a nossa transa na caminhonete. Durante todo o meu relato, eu fiz questão de deixar claro como eu me sinto em relação a Guto e a Lívia. Uau, em poucas semanas você teve mais emoções na Carolina do Norte do que teve em vários anos na Califórnia. Ao ouvir o que Jolie disse, eu concordei com ela. E agora, Prica, o que você vai fazer? Não sei, Jolie. Da mesma forma que eu me sinto atraída por ela, eu tenho medo de me entregar aos meus sentimentos. Não sei ao certo se realmente eu quero me envolver ou apenas quero experimentar algo novo. Se você não experimentar, você nunca saberá como é namorar outra mulher. Talvez um tempo com ela te mostre se realmente você está afim dela ou não. Mas veja bem, eu não estou dizendo para você usá-la. Estou dizendo que talvez você deva dar uma chance para ela. Afinal de contas, a Martin está mexendo com você. Se você tivesse apenas curiosidade em relação a saber como é estar com outra mulher,
Provavelmente essa curiosidade teria passado depois que vocês transaram. Mas se você ainda sente algo por ela, por que não se permitir levar isto adiante? Quem sabe vocês duas tenham algum futuro pela frente. Eu tenho medo, Jolie. Medo do quê? Medo que eu esteja enganada em relação aos meus sentimentos. Medo que eu machuque a Martin. Medo de magoar o Guto e a Lívia. Quanto mais eu penso em tudo isso, mais insegura eu fico. O medo é natural, Prica. Medo existe para ser enfrentado. É incrível como Jolie é a irmã mais nova, mas muitas vezes ela é mais sensata do que eu ou a Amy. Contei para ela a conversa que eu tive pela manhã com a Martin em uma das salas da faculdade. Você está certa em querer este tempo, Prica, mas tome cuidado para que você não leve tempo demais pensando, e acabe perdendo a Martin, ou o que é pior, você acabe perdendo a si mesma. Não deixe que o medo te impeça de tomar a decisão certa, irmãzinha. Jolie, às vezes você é tão sensata. Falei para ela. Eu sei, e é por isso que eu sou a favorita do papai e da mamãe. Ela falou tentando me provocar. Sei lá, tenho as minhas dúvidas. Acho que eles preferem a Amy. Respondi devolvendo a provocação dela. Ok, você está certa, Prica. Eu sou a segunda preferida do papai e da mamãe. Nós duas rimos da fala dela. Hey Jolie, mas o que você fez para que Guto voltasse para a Califórnia? Lexa só me contou que ela te ligou e te pediu para ajudá-la a tirá-lo daqui. Poxa, Prica, não é difícil ferrar com o seu namorado. Não vejo graça nisso porque ele facilita demais o meu trabalho. Lexa precisava que ele voltasse para cá, então eu imaginei que a forma de trazê-lo de volta era arranjar alguma coisa no trabalho que forçasse a mamãe a mandá-lo voltar. Eu sabia que a mamãe tinha uma apresentação importante na quinta-feira, e ela já tinha contado para mim e para o papai que estava preocupada porque Guto precisava liberar alguns números para esta apresentação. Mamãe não confia no trabalho do Guto. Depois que Lexa me ligou, eu conversei com a mamãe e disse para ela que eu percebi o quanto ela estava preocupada com a apresentação, e já que no futuro eu terei que me envolver com os negócios da família, já era hora de eu ajudá-la. Me ofereci para compilar os dados da apresentação. Mamãe aceitou porque mesmo com o feriadão, ela estava cheia de tarefas para terminar. Liguei para Claudete, a secretária dela, e pedi para ela me passar todos os dados que ela tinha em mãos, na esperança de achar algum furo no trabalho do Guto. E sabe o que foi pior, irmãzinha? O quê? Perguntei para ela, mesmo sentindo uma ponta de ironia na pergunta dela. Para minha surpresa, todos entregaram os dados para Claudete, só faltavam os dados do Guto. Poxa, Prica, eu fiquei tão decepcionada com ele. Deixe de ser falsa, Jolie. Ela deu uma gargalhada assim que ouviu o que eu falei. Poxa, Prica, eu fiquei tão entristecida já que seria eu a portadora da má notícia para nossa mãe. Jolie gargalhou assim que terminou de falar. Claro, eu posso imaginar que mamãe precisará pagar horas de análise com um bom profissional, para te ajudar a superar este momento. Eu falei devolvendo a ironia dela. Jolie riu do que eu disse. Então o resto você já pode imaginar. Assim que eu falei que não tínhamos os dados do Guto, mamãe ficou furiosa e ligou para o seu namorado, mandando que ele estivesse na terça-feira pela manhã na construtora. E o resto da história você já sabe. Ele teve que voltar no feriado. Guto saiu daqui enfurecido. Contei para Jolie. Ele e eu brigamos porque ele falou coisas ofensivas da nossa mãe. Babaca, ainda bem que mamãe colocou ele no lugar dele. Como assim? Eu quis saber. Mamãe me contou que quando ele retornou para o escritório, ele foi direto para a sala dela, interrompendo uma reunião importante. Guto se sentiu ofendido por ter que interromper o feriado dele. Mamãe tentou fazê-lo entender que se ele tivesse feito o trabalho dele, nada disso teria acontecido. Guto resolveu peitar a nossa mãe dizendo que ele não é qualquer um dentro da construtora. Disse que ele é o filho de um dos donos. Não acredito que ele teve a coragem de fazer isto. Fiquei chocada com o que Jolie estava me contando. Prica, você e eu sabemos muito bem que nossos pais não toleram este tipo de coisa.
Quantas vezes ficamos de castigo por argumentar que somos filhas deles para tirar proveito de alguma situação? Diversas vezes. Respondi para ela. Pois bem, parece que Guto não cresceu embaixo das mesmas regras que as nossas. Então, quando ele tentou lembrar para a mamãe de quem ele é filho, nossa mãe respondeu com algumas verdades. Guto disse que ligaria para o pai dele e que esta história não terminaria bem para a mamãe. Ele ameaçou a mamãe? Eu perguntei para Jolie. Tentou ameaçar ela, mas sabemos muito bem que isto não cola com a senhora Georgia Larsen. O que ela fez? Fiquei curiosa para saber o desenrolar da história. Na mesma hora, mamãe o colocou sentado em uma cadeira e ligou para o Paul, porque segundo a nossa mãe, não será ela quem ficará se incomodando com o filho mimado dos amigos do nosso pai. Jolie, a nossa mãe não tolera este tipo de comportamento. Não mesmo, Prica. Ela não tolera. Mamãe ligou e contou para Paul o que aconteceu e despediu Guto durante a ligação. E Paul? Eu quis saber. E ele vai ser idiota de provocar a mamãe por causa do filho mimado dele. Paul é esperto, Prica. Ele vai colocar em risco a sociedade com os nossos pais por causa do Guto? Ele nunca faria isto. Paul sabe que a mamãe estava certa. Rei Jolie, e o que papai achou dessa história? Quando mamãe me contou toda esta história, papai chegou em casa. Ele já sabia o que tinha acontecido. Paul ligou para ele e pediu desculpas pelo comportamento do filho. Paul é um cara sensato. Ele é sim, Prica. Papai pediu para Paul deixar o Guto longe das empresas que os dois têm sociedade. Paul concordou com o pedido do papai. Poxa, Jolie, mamãe e papai devem ter ficado entristecidos com tudo isto. Eles ficaram sim. Papai disse para a mamãe que ela tomou a decisão certa. Mamãe respondeu que espera que você entenda o que aconteceu. E eu disse para os dois que você tem que ter vergonha na cara, e fazer o mesmo que a mamãe fez. Colocar o Guto pra fora. E o que eles acharam do seu comentário? Mandaram eu ficar longe desta história. Segundo eles, Guto é assunto seu, e nós temos que respeitar a sua escolha. Eles estão certos. Eles falaram isto, mas no fundo eles concordam comigo. E por que você acha isto? Porque depois que eu dei a minha opinião, eles não fizeram cara feia. Eu notei que mamãe se esforçou para disfarçar o riso, e papai piscou para mim quando me repreendeu. Parece que nesta família, eu apenas tenho crédito com a Amy. Falei tentando me fazer de vítima. Eu não quero ser a portadora de mais uma má notícia, mas nossa irmã mais velha já me falou que uma das coisas boas em morar fora de Los Angeles é não precisar esbarrar com o seu namorado toda vez que ela chegava ou saía aqui de casa. Este comentário é bem a cara da Amy. Falei arrancando risadas da minha irmã. A conversa com Jolie foi legal, embora saber do enfrentamento de Guto perante a minha mãe, me deixou furiosa. Assim que desliguei o telefone, olhei novamente ao redor para me certificar que ninguém tinha ouvido a nossa conversa. Novamente percebi que eu estava sozinha. Mais tarde, no meu quarto, enquanto esperava o sono chegar, relembrei da minha conversa com a Martin. Ela foi insistente para que ficássemos juntas, mas muitas incertezas ainda rondam minha cabeça. Resolvi que eu levarei adiante a minha decisão de me afastar totalmente da Martin. Até que eu entenda o que está acontecendo comigo, eu não farei as tarefas matinais com ela, e também não estarei com ela no café da manhã. Pedi e minha avó concordou em me emprestar um carro para eu ir para a faculdade até que o meu carro saia da oficina. Durante esta semana, Mercedes serviu o meu café todos os dias no quarto, enquanto eu alegava que tinha muito trabalho da faculdade para fazer. Em todos os dias, eu fiquei calculando a hora que Martin já tinha saído para a faculdade, e sempre antes de descer, olhava pela janela para me certificar que o carro dela não estava mais na frente da casa da vovó. Só depois disto eu descia, me despedia da vovó, Mercedes e Olivia e ia para a faculdade. Algumas vezes que eu passei pelo mercado onde Lívia trabalha, eu vi nos fundos do estacionamento a caminhonete da Martin. Já fazia uma semana que eu não falava com a Martin, quando iniciaram os jogos estudantis. Ela estava atarefada com o time de futebol, então ela já não tomava mais o café da manhã na casa da vovó.
Durante estes dias eu passei a descer para o café da manhã, já que ela não estará conosco. Foi durante esta semana que eu não vi mais a caminhonete dela nos fundos do mercado. Pensei que talvez tivesse acontecido algo entre ela e a Lívia, mas no dia seguinte, na conversa do café da manhã, Olivia revelou que Martin estava indo mais cedo para a faculdade por causa dos jogos. Isto me fez crer que Lívia não vai de carona com ela. Pensei em sair no horário em que Martin geralmente saía, para que eu pudesse dar carona para Lívia. Mas este pensamento me entristeceu porque eu não me sinto confortável em ajudar quem eu fiz algo tão abominável. Foi no final desta semana que eu pedi à vovó para começar a trabalhar nos tratos dos cavalos. Justifiquei que eu preciso me envolver com as atividades da fazenda. Minha avó atendeu o meu pedido, e no sábado eu comecei a exercer as minhas novas atividades. Um dos funcionários me ensinou a montar em cavalos, e foi justamente neste dia, quando eu estava no picadeiro, na minha primeira aula de montaria, que eu vi a Marty na estrada dirigindo a caminhonete. Provavelmente ela foi para a disputa da partida das quartas de final dos Jogos Estudantis. Eu não assisti nenhum dos jogos da Marty, apesar de eu acompanhar assiduamente as notícias através do blog, onde Hopi atualiza diariamente tudo o que está acontecendo com o time de futebol. Minha intenção é evitar o contato com a Marty. Da mesma forma que eu evito contato com ela, passei também a evitar Hopi, Angelina e Mia. As poucas vezes que eu encontrei as meninas, Marty não estava por perto, então nós conversávamos um pouco, mas estes encontros foram por acaso. Eu evito passar perto do bloco onde estão as salas do curso de Direito. Da mesma forma que eu me afastei dela e das meninas, passei a fazer amizade com outros estudantes da minha sala. Fiz amizade com 2 garotas que vieram de Nova York. Como os meus avós maternos são de lá, eu conheço muito daquela cidade, então rapidamente elas e eu fortalecemos a nossa amizade. Passou a ser comum eu ser vista na companhia da Kelly e da Vero. Junto a nós também sempre estava o George. Ele veio de São Francisco há 2 anos. Então ele e eu temos muitas coisas em comum, já que ambos viemos da Califórnia. George é muito engraçado. Ele vive flertando com os meninos dos outros cursos, mas o problema é que ele só escolhe os garotos héteros. Na última semana dos Jogos Estudantis, os meus amigos me convidaram para irmos assistir a partida da semifinal do futebol. A princípio eu recusei, mas acabei aceitando diante da insistência deles. Durante o jogo, algumas vezes eu vi que do campo, a Marty me observava na arquibancada. Tentei evitar o contato visual com ela. Ei, Prica, é impressão minha ou a Martin Romano está te encarando? George me perguntou. É impressão sua. Eu respondi. Não sei não. Ela finaliza as jogadas e fica olhando pra cá. Tenho certeza que não é pra mim que ela tanto olha. Deixe de besteira, George. Ai, amiga, deixa eu te dar a real. Ele me falou. A mulherada dessa faculdade mataria para ter um segundo da atenção da Martin Romano. Então, querida, se ela está te encarando, encara de volta. As piranhas do campus vão tudo morrer de inveja. Elas vão cair durinhas pra trás, quando souberem que a Martin está te dando moral. Imagine, George, tantas garotas aqui e ela iria olhar justamente para mim? Amiga, hello, o meu gayômetro não erra nunca. Ela está caidinha por você. Olha lá, já está olhando pra cá de novo. George falou e apontou para o campo. Olhei para onde ele apontava e vi que Martin me olhava. Assim que nossos olhares se cruzaram, ela sorriu. Eu apenas abanei a minha cabeça na direção dela. Viu só, Prica? Ela ficou toda felizinha porque você olhou pra ela. Eu tô te dizendo, amiga, ela quer te pegar, vai por mim. Ui, o meu gayômetro voltou a apitar. George, este seu gayômetro vive apitando para os meninos que você quer ficar, e todos eles são héteros. Acho que o seu gayômetro está quebrado. Prica, ele só não funciona comigo, mas com os outros ele funciona muito bem. Ai, Prica, disfarça, mas a Martin tá olhando de novo pra cá. Deste jeito nós vamos perder a partida porque ela está mais interessada em você do que no placar do jogo. Ó, disfarça não, amiga, olha também para ela, mostra que você tá afim. George falou, e me cutucou para que eu olhasse na direção da Martin. George, pare com isto. Eu tenho namorado e ela também tem namorada. O quê? Você já foi atrás de informação da vida dela?
Como você sabe que ela tem namorada? Você perguntou para alguma coleguinha dela? Se bem que eu já vi você falando com a garota de cabelos de algodão doce pink, aquela rosinha. Também já vi você conversando com a jogadora tatuada, e a morena compridona que sempre anda com ela. Você foi lá perguntar sobre a Martin, né, sua safada? Pare com isto, George. A Martin mora na mesma fazenda que a minha avó. Eu conheço ela e as amigas dela. Oh my God. Me abana que eu tô morrendo. George falou e se levantou no meio da arquibancada. Ei, cara, senta aí. Baixa aí, mano. Alguns gritaram atrás dele. E vê se cala essa tua boca. Queremos ver o jogo. Fica quieto aí, porque tem gente aqui querendo ver o jogo, cara. Outras pessoas complementaram. Vão dar o cu de vocês, seus viados. Só tô aqui conversando com a minha amiga. George respondeu, encarando o pessoal. Porra, George, senta aí, está atrapalhando a visão da galera. Kelly falou puxando o braço do George e o fazendo sentar. George, o que está acontecendo com você, amiga? Vero perguntou para George. Nada, é assunto meu e da minha amiga de olhos claros. Vocês nunca entenderão. Ele falou apontando para Kelly e Vero. É papo de californianos. George complementou a fala dele, e eu percebi Vero revirando os olhos, e Kelly fazendo caretas para ele. Assim que George terminou de falar, o jogo acabou. Enquanto a torcida comemorava a classificação para a final, eu me despedi dos meus amigos e fui em direção à saída. Mas antes de sair, eu voltei a olhar para o campo, e novamente o meu olhar e o de Martin se cruzaram. Baixei a minha cabeça e fui para o estacionamento. Enquanto eu dirigia de volta para casa, eu fiquei pensando que já fazem quase um mês desde o dia que conversei com a Martin na sala vazia da faculdade. Os meus pensamentos ainda estão confusos. Durante todo este tempo, Guto me ligou algumas vezes, mas eu nunca estava na fazenda. Eu não retornei as ligações dele, porque ainda estou chateada com a atitude dele em relação à minha mãe. Mas apesar de tudo que Guto fez, eu ainda me sinto culpada por ter transado com a Martin enquanto ele ainda é meu namorado. Jolie me liga quase todos os dias, para saber como eu estou. Confesso que a conversa com ela tem me ajudado a superar o meu mal-estar, por causa dos pensamentos que me assombram desde que eu redescobri minha sexualidade diante de Martin. Lexa e Paula também me ligam. A amizade delas é tudo que eu mais preciso neste momento. As duas me dão vários conselhos. Elas acham que eu estou demorando muito tempo para me decidir. Lexa acha que Martin já esperou tempo demais. Mas confesso que eu estou muito feliz porque no próximo final de semana elas virão para Carolina do Norte. Contei para elas sobre Kelly, Vero e George. Elas estão muito empolgadas para conhecê-los. Os meus 3 amigos da faculdade também querem conhecê-las, já que eu vivo falando delas para eles. Martina Romano. Acho que ter decidido romper com a Lívia foi a pior decisão que eu tomei nos últimos anos. Assim que entrou na caminhonete, ela estava tão feliz. O beijo dela foi tão apaixonado e eu sequer consegui correspondê-lo. Eu dirigi até o mercado, e por todo o caminho ela foi me falando como eu fiz falta nos últimos dias. Lívia me contou que ela achou que enlouqueceria sem a minha presença. Tudo o que ela me contou serviu para piorar a forma como eu falarei para ela sobre o término do nosso relacionamento. Sei que eu não posso expor Priscila durante a conversa, mas eu preciso terminar o nosso namoro e isto tem que acontecer hoje. Estacionei a caminhonete no fundo do mercado. Assim que eu parei, Lívia voltou a me abraçar. Uma de suas mãos entrou por baixo da minha blusa e começou a pressionar os músculos da minha barriga. Ela estava fazendo da mesma forma que sempre me enlouqueceu, mas hoje eu não estou sentindo nada com os toques dela. Parei a mão dela e a tirei debaixo da minha blusa. Lívia me olhou, e eu percebi o quanto ela ficou assustada com a minha reação. O que está acontecendo, Martin? Ela me perguntou e ainda estava abraçada a mim. Lívia, eu não consigo mais seguir com o nosso namoro. Eu não quero te magoar, mas não posso mais ficar contigo. Falei e senti as minhas palavras se atropelando ao saírem da minha boca. Eu não consegui controlar o que eu estava falando.
A ansiedade tomou conta do meu corpo enquanto a tristeza dominou o olhar da Lívia. Você quer saber qual vai ser a reação da Lívia? Será que a Martin vai se arrepender por pedir o término do namoro? Quer saber o que vai acontecer? Então ativa o sininho para não perder o próximo episódio. E deixe o seu like e comenta o que está achando da história. Isso ajuda muito o canal a crescer e trazer mais conteúdos incríveis para você. Te vejo no próximo episódio. Até lá!